Olá, eu sou Matheus, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo à tua terapia online. E aí, preparado para despertar a melhor versão que mora aí dentro de você? Hoje, nossa jornada é sobre bloqueio criativo, aquela sensação que talvez você já tenha sentido de que as ideias simplesmente não vêm, ou a impressão de que a criatividade se perdeu. Se você às vezes se sente travado, se percebe uma pressão para criar algo perfeito, ou nota que quanto mais força você faz, menos as coisas fluem, saiba que isso pode ter solução. Esta auto-hipnose é um convite especial para você reconectar com sua fonte criativa natural, soltar a pressão da perfeição e permitir que as ideias fluam livremente. Bora destravar essa criatividade juntos? Antes de iniciarmos, quero lembrar que áudios de auto-hipnose como esse podem ser extremamente valiosos, mas talvez você precise passar por um processo terapêutico específico para a tua história, olhando com calma para todos os detalhes, tendo início, meio e fim, para encontrar a solução definitiva que procura. Esse áudio tem ferramentas incríveis e pode te ajudar demais, mas não substitui um tratamento personalizado. Agora que você está pronto ou pronta, para começar, encontre aquele seu cantinho de paz, um lugar onde você possa se sentir totalmente à vontade, seguro e sem interrupções. Acomode seu corpo da forma mais confortável possível, seja sentado ou deitado, dê uma respiração bem profunda e simplesmente feche os teus olhos. É só isso. Imagine que você está em um ateliê de escultura, um espaço amplo e iluminado. À sua frente, há um bloco de mármore branco puro, cheio de possibilidades. Você segura nas mãos as ferramentas de um escultor, o cinzel, o martelo. Você pode entender que este mármore representa você, sua vida, seu potencial. E você é o escultor. Cada golpe que você dá, cada movimento que você faz vai moldando, vai criando, vai transformando. Sinta o poder que você pode ter de criar a versão de você que deseja ser. Não há pressa, não há julgamento, apenas o processo criativo, o processo de transformação acontecendo naturalmente no seu tempo. E agora que você está nesse estado profundo de relaxamento e tranquilidade, script, bloqueio criativo. Agora, quero que você use o poder da sua imaginação para visualizar uma fonte congelada em algum lugar na natureza. E talvez você se imagine parado à beira daquela fonte congelada. Imagine a estação mudando, passando do inverno para a primavera, e imagine o céu azul e um sol brilhante. Imagine como seria ver e ouvir aquela fonte congelada descongelando gradualmente, por conta do sol que aparece. Respiração após respiração, começando a derreter. E permita que a fonte congelada represente não apenas qualquer tensão e estresse que você possa sentir em seu corpo, que talvez esteja soltando a cada respiração, mas também imagine que essa fonte congelada represente alguma crença que você já teve, algo que você pode ou não acreditar. Talvez a ideia de precisar forçar a criatividade, de precisar ter ideias perfeitas, de precisar criar algo incrível, ou alguma insegurança sobre o seu talento criativo. Então, enquanto você inspira e expira, veja essa crença representada na fonte congelada também derretendo. Isso mesmo, vá percebendo e tenha a sensação de que quanto mais profundamente você respira, mais relaxado você pode ficar. E quanto mais relaxado você fica, mais essa tensão simplesmente pode se dissipar, derretendo, permitindo que você vá para aquele lugar onde mudanças poderosas acontecem e duram para sempre. Inspirando e expirando, permita que seus ombros relaxem, sua mandíbula relaxe. E ao expirar mais profundamente desta vez, imagine liberar a tensão do seu corpo, como vapor saindo de uma válvula de pressão. Cada respiração suaviza, solta, desfaz. Imagine que aquela fonte que agora está fluindo, não mais congelada, pode representar o seu mundo interior, o lugar onde sua mente criativa trabalha em harmonia. Então, sinta essa fonte fluindo sem esforço, naturalmente. A fonte não precisa se esforçar para fluir, ela flui exatamente como precisa. Ela não pode tentar fluir, não força nem se preocupa para fazer isso, ela simplesmente flui, sem forçar,
sem segurar, apenas com leveza. Talvez você possa sentir que tem provas irrefutáveis de que sua mente criativa sabe como fluir também, que a sua criatividade nunca falhou com você. Ao mesmo tempo em que você pensa nisso, uma outra parte da sua mente pode estar criando memórias de momentos em que, completamente relaxado, a sua mente criativa sabia exatamente o que fazer. Talvez no chuveiro, dirigindo ou prestes a dormir. A ideia simplesmente veio, naturalmente. E veja, o que aconteceria se tudo o que você precisasse fazer fosse não fazer nada? Porque talvez, mesmo com algum avanço que você já tenha sentido, você continue se concentrando, se esforçando, tentando não pensar, tentando não se preocupar, tentando não ligar para a página em branco, ou para o prazo, ou para o que as pessoas vão pensar, tentando forçar uma ideia, tentando criar algo perfeito, tentando ser genial. Mas e se tudo o que você precisasse fazer fosse parar de tentar? Quanto mais você tenta, mais difícil pode ficar. Mas às vezes quando você tem permissão para não tentar de jeito nenhum, porque pense, quando você está completamente relaxado, fazendo outra coisa, ou num momento em que você não está pensando nisso, as coisas podem ficar incrivelmente fáceis. No exato momento em que você para de tentar, no momento em que você permite, tudo muda. E eu quero que você imagine, no momento em que você para de tentar ter uma ideia, pode ser que você descubra que é mais fácil ter, e você dá à sua mente total permissão para não precisar ter, para não ter nada a fazer. É a ausência de esforço que, por consequência, pode aumentar a facilidade. E a partir de agora, talvez você possa fazer isso, e essa pode ser a chave para o seu sucesso. Você pode se dar a permissão para não precisar, e então, com mais frequência, as coisas simplesmente acontecem automaticamente, naturalmente, sem pensar. Nunca se tratou apenas de habilidade, mas sim da pressão de precisar criar algo incrível. Talvez você perceba que não precisa performar criatividade, não precisa ser genial, nem criar algo perfeito. E as pessoas também talvez não estejam nem aí para isso do jeito que você imagina. Você simplesmente é. E ser você pode ser mais do que suficiente. Não existe julgamento real ali, só pode estar na sua cabeça. As pessoas estão focadas em si mesmas, nas próprias criações. E eu quero que você tenha a sensação de que você também pode não ser mais o centro, nem mesmo do seu próprio julgamento. Quero que você imagine do nada um estúdio ao lado de uma fonte que agora já está fluindo, um lugar criativo e inspirador. Mas quero que você imagine que vê uma versão futura de você naquele estúdio, talvez escrevendo, ou pintando, ou criando algo, ou simplesmente sentado ali relaxado. Quero que você imagine se ver daqui a alguns dias ou algumas semanas, e talvez haja uma mudança sutil, algo muito sutil, apenas uma leve folga em seus movimentos, um relaxamento em suas expressões faciais, muito sutil, mas ao mesmo tempo um outro você despreocupado e relaxado, sorrindo um pouco mais, mas sem forçar o sorriso. Essa versão de você parece não se importar nem um pouco com a perfeição ou o julgamento, porque está em sintonia consigo mesmo, com o próprio processo criativo, com o próprio fluxo. Imagine essa versão de você sentada na frente da página em branco, completamente relaxada, confiante e presente, começando a criar sem esforço tão facilmente quanto você faria num momento em que estivesse completamente relaxado. Quero que você sinta que a ausência da necessidade de fazer qualquer coisa facilita o relaxamento, uma sensação de fluidez. Essa versão de você nem pensa nisso. Então, de você ver nesse momento essa versão diferente de você, criando sem esforço, tendo ideias naturalmente, escrevendo ou pintando, ou criando o que precisa criar, sem se preocupar se é bom ou ruim, sem se julgar, sem tentar controlar. E nada disso importa. Quero que você sinta que essa versão de você já sabe como acessar o mesmo caminho neural que você usa quando está completamente relaxado, quando está no chuveiro, quando está fazendo outra coisa, e as ideias simplesmente aparecem. Mas quero que você imagine entrar nessa versão de você, 10 minutos depois de ter criado algo incrível. Então imagine voltar tudo, rebobinar a vida. Ele vai andando de ré, volta pela cadeira, até o momento em que tudo começou, a página em branco, a tela em branco. E agora você percebe que talvez queira criar algo. Quero que você imagine fazer isso sem pensar, sem nada para fazer, nada para pensar. E você tem a sensação de que aquela parte antiga de você, aquela parte
que pode ficar sutilmente tensa, nervosa, vigilante, preocupada com a perfeição, aquela versão de você talvez não possa te acompanhar para o estúdio, ou já nem exista mais. E a parte de você que está conectada com aquela outra versão de você que já sabe o que fazer, como você já bem sabe em vários outros momentos, sabe exatamente o que fazer ali, porque não há nada a ser feito. Então, no seu próprio corpo agora, como se você pudesse entrar e ser incorporado naquele outro você, imagine-se sentando para criar, deixando mentalmente aquela outra versão antiga de você do lado de fora. E é quase como se sua mente estivesse divagando para outro lugar, como se você estivesse no piloto automático, pensando no processo, na diversão, na expressão. Não há nada em que você precise pensar sobre perfeição, sobre qualidade, sobre julgamento. Tudo simplesmente acontece sozinho e antes que você perceba, você está completamente presente, completamente criativo, completamente conectado. E percebe que talvez não haja nada a ser feito. Seu cérebro pode já saber como fazer isso e você pode saber disso. Você pode reconhecer que tua mente criativa sabe exatamente o que fazer e faz. E você pode interpretar o que aconteceu aqui como um sinal de que os antigos medos de bloqueio talvez não fossem tão grandes assim. E agora eu quero que você pense e imagine. E se as mudanças aqui também forem para diferentes áreas da sua vida? E se outros medos de julgamento e avaliação também se dissiparem, como aquela fonte de gelo que derreteu lá atrás? A insegurança, a timidez talvez. E se isso já tiver ido embora junto da fonte? E se toda essa mudança agora já aconteceu, já está feita, já é real? Permita que sua mente pense no momento mais difícil que você já enfrentou criativamente. Um projeto importante, um prazo apertado, um momento de muita pressão. Imagine-se fazendo isso sem problemas primeiro. Depois de visualizar essa situação, volte no tempo, imagine essa versão de você e sinta como seria bom criar sem preocupação, estresse, pressão, sem nada disso. Porque no passado talvez você tenha se esforçado e esse esforço pode ter tornado tudo mais difícil. Mas agora talvez você não precise mais se esforçar. E se sentir qualquer sensação, qualquer resquício de tensão, isso pode significar apenas que você está expandindo sua zona de conforto. E você pode sorrir para si mesmo com essa mentalidade de dane-se a perfeição. Imagine que, mesmo com um prazo, mesmo com pressão, você poderia imaginar como seria estar completamente sozinho, completamente relaxado, criando só por diversão, sem precisar fazer nada perfeito, apenas deixando a criatividade seguir seu curso. E eu quero que você sinta que isso pode ser como treinar de verdade, pois teu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, simplesmente você pode chegar à conclusão de que se consegue criar aqui neste momento relaxado, pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer projeto. Não importa o quão bloqueado você possa se sentir. E de hoje em diante, essas coisas talvez simplesmente não te preocupem mais, à medida que você percebe que isso pode se refletir em diferentes áreas da sua vida, em conversas com novas pessoas, em situações de pressão, até mesmo na sua mente. Simplesmente a sensação de relaxamento e imunidade a julgamentos pode já fazer parte dos teus sistemas de crenças mais profundos. E você já pode saber que isso não se trata apenas de ideias ou de criatividade, mas sim de liberdade e da sua identidade. Um novo nível de tranquilidade que pode se espalhar por todas as áreas da sua vida. E você já pode sentir essa mudança acontecendo aí dentro, talvez hoje, amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um mês. Mas você já sente e pode ter a convicção irrefutável de que simplesmente vai mudar. E quando mudar, será a prova de que você quebrou o ciclo, reprogramou o padrão, que esse hábito inconsciente já está no seu passado. E uma mudança sutil na sua identidade pode ser ativada no presente e no futuro. E essa versão de você pode sentir uma sensação de leveza, fluidez e alinhamento com o seu novo eu natural. E que a pressão e o medo do bloqueio, por mais sutis que sejam, por menores que sejam, podem pertencer a um outro você que talvez não seja mais você, pertencem ao passado. E uma mudança sutil na sua identidade pode ser ativada no presente e no futuro. Quero que você saia daquele estúdio perto da fonte, volte para a fonte, o inverno que se transformou em primavera e agora é verão.
E quero que você imagine como poderia ser bom e refrescante dar um mergulho naquela fonte e deixar que a água lave todas as memórias do passado que talvez te prendam, que te revigore, que te faça sentir renovado, novo e em paz com essa nova versão que você está se tornando. Mas é hora de deixar essa fonte na sua imaginação e começar a voltar para o presente. Então respire fundo pelo nariz. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 5 e apenas no 5 você vai poder abrir os olhos. Então em 1 você vai se preparando para voltar 2, sabendo que você fez incríveis alterações em nível subconsciente. 3, se sentindo muito mais leve. 4, vai mexendo as tuas mãos, os teus pés, se conectando novamente com você. 5, pode abrir os teus olhos e seja muito bem-vindo. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você quer um áudio personalizado para você ou um acompanhamento particular, todos os meus contatos estão aqui embaixo na descrição. Um grande abraço e até a próxima.